Radioatividade tem um padrão, tem lógica, e se você entender isso desde já, você vai conseguir resolver qualquer item sobre esse tema, sem precisar decorar nada. Hoje é o dia 3 do desafio e o tempo começa a correr a seu favor. Seja muito bem-vindo ao terceiro dia do desafio 5 dias de radioatividade. Estamos chegando na metade da nossa jornada e eu preciso te dizer que é um imenso prazer, é uma imensa honra contar com a sua confiança para te guiar neste caminho. Já passamos pelo dia 1 do nosso desafio, já passamos pelo dia 2 e se você ainda não acompanhou esses vídeos, eu vou deixar aqui na descrição e aqui um card contendo a playlist que tem esses vídeos. Então é importante que você veja a introdução ao nosso desafio, o dia 1 e o dia 2, para que você esteja mais do que preparado para o nosso terceiro dia em que nós vamos tratar os cálculos de meia-vida. Então já passamos por conceitos introdutórios da radioatividade, já passamos pelas leis da radioatividade e agora a gente começa a tratar sobre os cálculos de meia-vida. Mas fica tranquilo que são cálculos bem mais de boa, você vai sair daqui dominando os cálculos de períodos de meia-vida quando estamos falando de isótopos radioativos. E como você já está acostumado, estes itens estão sendo retirados do nosso e-book completamente gratuito. O mapa da sua aprovação em Química para o PAS 3. Se você ainda não tem acesso a esse e-book, você consegue baixar completamente gratuito este e-book e nele, além de você ter acesso a esses itens de radioatividade que a gente está utilizando no nosso desafio, você também vai ter acesso a um plano de estudos completo de 12 semanas para que você chegue na prova do PAS 3 preparado e você também vai ter acesso ao que eu chamo de curadoria de itens. Você não vai precisar mais ficar procurando qual item você tem que responder para se preparar para a prova do PAS 3. Então, se você não baixou ainda, corre aqui no link que você consegue baixar de forma totalmente gratuita. Bom, estamos aqui com o nosso e-book, vamos para o nosso terceiro dia de desafio. E aí o que acontece? Agora a gente vai tratar sobre essa parte da cinética das emissões radioativas e da meia-vida. Como essa parte tem um pouco de cálculo, embora seja um cálculo simples, mas tem cálculo, né? E eu sei que vocês acabam ficando um pouquinho mais desesperados, né, quando a gente está falando de contas. Então eu resolvi dividir esta parte da meia-vida em duas partes, tá bom? Então a gente nesse primeiro vídeo vai resolver 3 itens, no total tem 6, tá, de meia-vida. Então hoje, no terceiro dia do nosso desafio, a gente vai responder os itens 14, 3 e 6, nesta ordem, beleza? E no próximo vídeo, no dia 4 do desafio, aí a gente responde o 12, o 9 e o 1, tá? O 1, ele é o número 1 aqui na nossa listagem porque ele é da prova mais recente, é da prova de 2023. Mas na minha sugestão de resolução, ele é o último, porque na minha concepção, ele é o mais difícil. Então a gente vai, dentro da parte meia-vida, né, ele é o mais difícil. Então a gente vai construindo o nosso raciocínio, entendendo o que é meia-vida, entendendo a parte teórica, que tem um pouquinho, aí a gente chega neste item 1, que vai ser lá no nosso 4º dia de desafio, tá bom? E aí no 5º dia, que será o último desta série de 5 vídeos, aí a gente fala sobre fissão nuclear e fusão nuclear, tá bom? Então, só recapitulando, nesse vídeo agora, ó, a gente trata sobre o 14, o 3 e o 6. No próximo vídeo, dia 4 de desafio, a gente vai responder o 12, o 9 e o 1, certinho? Então vamos lá, vamos começar por esse item de número 14. Esse item aqui, deixa eu aparecer aqui para você, tá? Esse item ele é um item teórico, tá? Eu coloquei ele aqui para a gente começar exatamente conversando sobre meia-vida com esses aspectos teóricos. Olha o que ele fala aqui para a gente no item 14, que é o item lá da prova de 2016, né? A primeira prova dentre essa série que eu estou pegando para vocês. Eu peguei todos os itens desde 2016 até 2023, então essa é a primeira prova, né? A cinética das reações nucleares de decaimento é fortemente influenciada pela temperatura do sistema reacional, de modo semelhante ao que acontece nas reações químicas. Pessoal, isso aqui está errado, tá? É diferente do que acontece nas reações químicas. O que acontece aqui nos processos nucleares
é diferente do que acontece lá nas reações químicas. Lá nas reações químicas, a gente tem, por exemplo, concentração, pressão, temperatura, como sendo fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Cinética química também está na matriz do PAIS 3, né? Mas na minha sugestão, ele é um conteúdo que você vai ver depois. Mas de toda forma, já estou te adiantando que nas reações químicas, fatores como concentração, pressão, temperatura afetam a velocidade de uma reação química. No caso dos processos nucleares, isso não acontece. Então, o que influencia o decaimento radioativo, ou como ele pode trazer para você atividade radioativa, constante radioativa também pode aparecer, tá? O que influencia na velocidade do decaimento, do quanto de partículas que decaem, não é fatores externos como pressão, temperatura. Isso depende única e exclusivamente do núcleo que está decaindo. Então, se for, por exemplo, urânio 235, o átomo que está sendo analisado, então a velocidade com que as partículas decaem no urânio 235 só depende daquele núcleo. Vai ser diferente se eu estiver analisando o carbono 14. Então, em outras palavras, é isso. O tempo de meia-vida, o tempo que essas partículas levam para decair, depende única e exclusivamente da instabilidade do núcleo. Ela não depende de fatores externos, como é o que acontece nas reações químicas. Por isso que esse item está errado e eu coloquei ele primeiramente para a gente poder discutir esses aspectos, tá bom? Agora os próximos dois, aí eles têm continha, né? Então o próximo aqui, ó, é o item 3, que é o item 74 lá da prova do PAIS 2 de 2022. Perceba que agora a gente está falando, pessoal, ó, de um item do tipo B. Então isso aqui era muito comum de acontecer, volta um pouquinho aqui para mim, ó. Era muito comum de acontecer isso, na prova do PAIS 2, quando radioatividade fazia parte da matriz, sempre aparecer um item do tipo B e esse item ser relativo a estes cálculos de meia-vida. Na prova do PAIS 3, antigamente também, na matriz antiga, era muito comum de aparecer item do tipo B cobrando titulação de soluções. Mas agora, com a matriz nova, que titulação foi lá para o PAIS 2 e radioatividade veio para o PAIS 3, eu aposto fortemente que deve aparecer na prova do PAIS 3, a partir de agora, itens do tipo B e cobrando exatamente cálculos de períodos de meia-vida. Lá no final do ano você volta aqui nos comentários e me fala se isso realmente aconteceu, tá bom? E aí isso fica aí para os próximos anos, para as provas do PAIS 3, tá? Eu acho que é bem provável que aconteça, porque sempre acontecia na prova do PAIS 2 aparecer item do tipo B utilizando o cálculo de meia-vida, tá bom? Então acompanha aqui comigo, ó. O item 74 ele fala assim: supondo que Marie Curie, no referido experimento, tenha utilizado 100 gramas de uma amostra de Pate Blenda com um teor de 0,02% de polônio 210 em massa. Aqui está o primeiro cuidado que você precisa tomar quando for responder este item. Você não vai usar como massa radioativa os 100 gramas inteiros. Por quê? Destes 100 gramas, somente 0,02% que é de polônio 210, que é do isótopo radioativo. Então, desses 100 gramas, você vai utilizar somente 0,02%, né? Que ele falou que é em massa. Então, neste caso, significa o quê? Significa que a nossa amostra radioativa, ela tem somente 0,02 gramas. Aí, como ele fala aqui depois, ó, calcule o tempo em dias para que a massa de polônio 210 se reduza a 1,25 miligramas, então eu não vou usar esta massa em gramas, tá? Eu já vou transformar ela direto para miligramas. Como é que eu faço para transformar uma massa de gramas em miligramas? Eu multiplico por 1000, né? Então esta massa de 0,02 gramas é o mesmo que uma massa de 20 miligramas. Aí agora então o que eu vou ter que observar? Eu vou ter que saber quantas meias-vidas vão se passar para que a massa radioativa reduza desta quantidade, de 20 miligramas, e passe para esta quantidade, de 1,25 miligramas. Então, eu vou fazer a conta aqui, ó, de forma direta. Começa com 20 miligramas. Quando passar uma meia-vida, então lembrando, qual que é o conceito de meia-vida? É o período que precisa se passar para que a amostra radioativa decaia a sua massa pela metade. Então, quando passar um período de meia-vida, a massa radioativa, que antes era de 20 miligramas, agora vai passar a ser de 10 miligramas.
E aí, cuidado para você não se confundir, para você falar assim, ah, professor, então quando passar a segunda meia-vida, essa massa radioativa vai sumir, já que na primeira meia-vida caiu pela metade, na segunda meia-vida vai cair a outra metade. Não, não é assim que você deve pensar. Por quê? Porque este decaimento é um decaimento exponencial. Então, quando eu falo que vai decair a metade, é metade do que tem. Então, por isso que no primeiro período de meia-vida, decaiu de 20 para 10, porque é metade do que tem. Na próxima meia-vida, vai cair para metade do que sobrou. Então, se sobrou 10 miligramas, na segunda meia-vida, vai cair pela metade, ou seja, vai para 5 miligramas. Na terceira meia-vida, metade do que sobrou. Então, vai passar de 5 miligramas para 2,5 miligramas. E na quarta meia-vida, vai chegar onde eu quero, né? Ou melhor, né, do que o item quer, que é a massa de 1,25 miligramas. Ou seja, para que a massa radioativa decaísse de 20 miligramas, que era o que eu tinha no início, 0,02% de 100, né? Para que chegasse em 1,25 miligramas, tiveram que se passar 4 meias-vidas. Então, é por isso que eu preciso da informação que está no texto. Ele vai trazer para mim qual que é o valor da meia-vida, neste caso do isótopo do polônio 210. Ele falou para mim aqui, ó, são de 138 dias. Então, cada meia-vida do polônio, cada período de meia-vida do polônio tem 138 dias. Como se passaram 4 meias-vidas, então se passaram 4 vezes 138. Então, o tempo que passou é o número de meias-vidas, que é 4, vezes o valor de uma meia-vida, 138 dias. Aí, quando você fizer esta conta, 4 vezes 138 vai dar 552 dias. Como esse aqui é um item do tipo B, ele falou assim, ó, despreze a parte fracionária do resultado caso exista. Nesse nosso caso não tem parte fracionária, então essa já é a nossa resposta. Como é que eu vou marcar lá no cartão de respostas? Eu vou marcar centena 5, dezena 5, unidade 2, já que a minha resposta deu 552, certinho? E aí, para a gente poder fechar este nosso terceiro dia de desafio, a gente tem o item 6, que corresponde ao item 101 lá da prova de 2020. Percebe que eu te falei agora há pouco, ó. Novamente é um item do tipo B de bola, que é aquele que você marca centena, dezena e unidade, e é um item sobre cálculo de meia-vida de radioatividade, tá bom? Então ele fala assim, ó, considerando que uma amostra de 100 mg de material radioativo contendo 8% em massa de estrôncio 90, então de novo ele deu uma massa inteira, 100 mg, e falou que só uma porcentagem dela corresponde ao isótopo radioativo. Então desses 100 mg, apenas 8% é desse isótopo aí, ó, do estrôncio 90. Então é nessa massa que eu vou trabalhar inicialmente, na massa de 8 mg e não na massa de 100 mg, porque só 8% dela é que é do isótopo que a gente está tratando, tá bom? Tenha sido encapsulada em um vidro especial para descarte em aterro. Calcule o tempo necessário em anos, aí aqui ele já está pedindo em anos, porque o tempo de meia-vida que ele deu aqui do estrôncio, ó, de novo eu coloquei o texto porque a gente precisa, ó, o estrôncio, que é quem ele está falando, tem uma meia-vida de 29 anos, né? Para que a massa de estrôncio 90 se reduza a 125 microgramas. Olha a importância de você conhecer as unidades de medida, os múltiplos e os submúltiplos, tá? Eu vou te falar daqui a pouquinho o que é esse 125 microgramas. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária. Sempre tem essa parte, né? Então, olha só, relembrando, o que é a unidade micro, né? O submúltiplo micro. Pessoal, olha só, enquanto o mili é 10 a menos 3, então o micro é a mesma coisa que 10 a menos 6, tá? Então, quando eu estou falando aqui que é 125 microgramas, é a mesma coisa de eu estar falando que são 125 vezes 10 a menos 6 gramas. Como a minha massa que eu estou trabalhando inicialmente está em miligramas, aí eu vou ter que decidir. Ou eu transformo este 8 miligramas em microgramas. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar por 1000, já que aqui no miligrama é 10 a menos 3, tá? Então, 8 miligramas, 8 vezes 10 a menos 3 gramas. 125 microgramas, 125 vezes 10 a menos 6 gramas.
Então, ou eu vou transformar esse 8 miligramas em microgramas, multiplicando por 1000, ou o contrário, ou eu vou transformar este micrograma em miligramas, dividindo por 1000. Para facilitar a vida, eu vou transformar este miligrama em microgramas. 8 miligramas é a mesma coisa que 8.000 microgramas. Só multipliquei por 1000 aqui. E agora eu vou fazer o cálculo tal qual a gente fez no item anterior. Se a massa inicial radioativa é de 8.000 microgramas, quando se passar uma meia-vida, ela vai decair pela metade, vai para 4.000. Quando se passarem 2 meias-vidas, vai decair pela metade, então vai para 2.000. E assim a gente vai até a gente chegar em 125. Então, 3 meias-vidas vai decair para 1.000, 4 meia-vidas vai decair para 500. Não acabou ainda, né? 5 meia-vidas vai cair para 250. E aí agora sim, ó, em 6 meia-vidas vai decair para 125 microgramas. Então, para que a massa radioativa decaísse de 8 miligramas, que é a mesma coisa que 8.000 microgramas, para 125, precisaram se passar 6 meias-vidas. Como uma meia-vida do estrôncio 90 é igual a 29 anos, então o tempo que se passou é igual a 6 meias-vidas vezes uma meia-vida só, que é de 29 anos. Aí quando você fizer esta conta, você vai encontrar o valor de 6 vezes 9, 54, vai vir 5. 6 vezes 2, 12, com mais 5, 17. Então são 174 anos o tempo que se passou para que essa amostra decaísse de 8 miligramas para 125 microgramas, né? Que foi o que ele cobrou aqui. Beleza? Como é que eu marcaria no cartão de respostas? Eu marcaria 1, 7, 4. 1 na centena, 7 na dezena e 4 na unidade. Belezinha? Tá vendo como é que fica mais simples quando você entende o padrão? Não tem nada de mágica, é método. E ainda não acabou, hein? Ainda temos mais blocos de itens nos próximos dias do desafio, sempre avançando para um novo tema da radioatividade. E aí, conseguiu acompanhar comigo? Comenta aqui embaixo se você acertou os itens de hoje, o que você achou e como que você tá indo no desafio. Eu vou adorar saber. E não se esquece de deixar um like nesse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com seus colegas que você tem certeza que também vai se beneficiar desse conteúdo. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Essa parte é muito importante para você não perder nenhum dos próximos vídeos que vão vir por aí do nosso desafio de 5 dias de radioatividade. Eu agradeço imensamente a sua atenção e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu demais e até lá!